Strasmac, energia ao seu comando. Olá, tudo jóia? Alcinei da empresa Strasmac para mais um vídeo aqui no canal, indo para finalizar este mini treinamento de QTA, grupo gerador, cálculo, dimensionamento e componentes de um QTA. Hoje vamos para a parte de dimensionamento, um pouquinho mais técnica, da parte de cálculo. Vamos lá? Bom, vamos aqui iniciar então com grandezas elétricas. Então nós apresentamos na aula anterior a tensão, nas aulas anteriores, né? Tensão, sistema de energia. Então a tensão, o que ela é? Em volts. O pessoal utiliza no português mais claro aí, utiliza a voltagem. Fala qual a voltagem do sistema. Então tá aqui, ó. No caso que estou dando um exemplo, 220 volts. Então aqui nós vamos ter, o próximo seria corrente elétrica. Então o que é corrente elétrica? Da onde vem a corrente? É usado um termo aí, I, é bem utilizado em contas, é usado a letra I. E a sua unidade de medida é amperes. Então a gente tem, por exemplo, aqui a tensão 220 e tenho aqui um exemplo de 30 amperes, por exemplo. E aí nós vamos ter a potência, P, no caso em kVA ou em watts, né? Quilo, kVA ou quilowatt ou kW, utilizado também. Então aqui um exemplo, por exemplo, um 7 kVA. Então vamos explicar de onde vem isso, esta referência é bastante importante e simples no entendimento. Vamos pensar o seguinte, quando eu falo em termos de tensão, seria exatamente o que o nosso gerador gera. Por exemplo, ele gera uma tensão 220. Seja ela agora, não estamos falando se é bifásico ou trifásico, depende da característica do gerador. Mas, porém, eu tenho lá, entre fase e fase, 220 gerado pelo gerador. Está esperando ser conectado uma carga ali, ser conectado a alguma coisa. O que é carga para a gente? Carga é qualquer coisa que você liga na energia e que vai funcionar. Um aparelho eletrônico. Então, um aparelho elétrico, um aparelho eletrônico, você liga na energia e ele funciona. Então vamos lá, se eu tenho a geração da tensão aqui, posso explicar de uma maneira assim, né? Tem a tensão gerada aqui pelo gerador. Eu vou acoplar alguma carga aqui. Um exemplo aqui, estou acoplando um motor. Neste caso aqui, se eu estou falando de duas fases, em 220, então estamos aqui com um motor bifásico, um motor elétrico, que vai executar algum funcionamento. Então eu tenho um gerador aqui. O que é esse gerador? Pode ser o nosso gerador, o grupo gerador, a nossa máquina térmica, ou pode ser também a torre da concessionária de energia. Então temos aqui, esse é o sinal gerado, 220. Acoplei a minha carga, que é um motor elétrico qualquer, para algum funcionamento. Podemos dizer, vamos dizer um computador então, ligamos um computador aqui nesta carga. O que acontece quando ligamos esse computador? Nós temos a corrente elétrica circulando. Então veja, por enquanto eu só tenho uma tensão gerada. Quando ligamos uma carga, nós fechamos um circuito e aí nós temos uma corrente elétrica fluindo por este aparelho, que vai solicitar a corrente necessária para o funcionamento dele, seja um motor, um computador, seja o que for, um ar-condicionado, enfim, qualquer aparelho elétrico ou eletrônico. Liga e ele puxa a corrente necessária para o funcionamento dele. Veja que já falamos das duas grandezas principais. O que acontece? Essa grandeza potência deriva dessas duas, através de uma multiplicação simples. Esse por esse, temos esse. Então vamos lá, exemplo. O cálculo da potência. Então, se eu tenho uma fonte gerada de 220 e tenho 30 amperes, que é a minha carga, é o que eu acoplei, está solicitando 30 amperes. E podem ser várias cargas. Veja que não necessariamente uma só, mas eu tenho várias cargas acopladas que dá 30 amperes. Então tá aí, se eu tenho 220 e 30 amperes, fazemos uma multiplicação entre os dois, conseguimos ter aqui no caso uma potência. E essa potência aqui por volta de 6.600 watt.
Tudo bem? Este cálculo aqui, veja que colocamos watt propositadamente. Por que que a ideia nessa explicação é onde conseguimos até dimensionar qual gerador colocamos para uma certa carga que vai solicitar uma certa corrente. Então, veja o que acontece aqui. Agora, vamos para o dimensionamento, então. Neste caso aqui, eu posso colocar, então, que esse 30 amperes foi medido através de um alicate amperímetro. E aí nós temos aqui. Aqui temos que colocar na escala de corrente. E a escala de corrente está aqui. E vamos para a corrente alternada. Então aqui colocamos na corrente alternada. Quando colocamos na corrente alternada, eu não utilizo a ponta de prova. Nós fazemos a medida através do alicate. Então nós envolvemos o fio, que é os cabos, que alimenta, que fecha o circuito para gerar a corrente com o gerador, e fazemos a medida. Envolvemos aqui o alicate amperímetro e medimos a corrente. No caso aqui, então, o eletricista verificou e mediu a corrente elétrica do local. E essa corrente elétrica do local foi de 30 amperes, como exemplo. Ou seja, é a corrente que vai solicitar essa tensão gerada. Então, veja, fez a medida e verificou que a máxima leitura do multímetro, do alicate amperímetro, é 30 amperes. Então, aí vamos lá, falta uma coisa. O que falta? Falta a tensão. Qual a tensão gerada? 220. Ok, vamos ter 6.600. Mas agora é o seguinte, vamos dizer que o sistema do cliente é bifásico. Se ele é bifásico, já identificamos, é 6.600 e finalizou. Já temos o cálculo da potência utilizada por aquele sistema. Chamamos até de uma potência útil do local. No caso aqui, em sistema bifásico, então isso é muito importante, é mais um dado. Veja que nas aulas anteriores explicamos tensão e explicamos o sistema trifásico, bifásico e monofásico. No caso aqui, no bifásico, seria só isso, duas fases mais um neutro, então o local possui um sistema bifásico. Legal. Se o local possui um sistema trifásico, muda o nosso cálculo. Então, o eletricista também vai até lá com o alicate amperímetro, com o multímetro, e faz a medida com o alicate. Verifica a corrente. Só que aí eu tenho um fator a mais, que é o fator 1,73. Esse fator não vamos aprofundar aqui, não vamos explicar de onde ele vem, que é um cálculo mais aprofundado da área elétrica, de engenharia. Então nós vamos aqui simplesmente falar que é um fator comum, sempre utilizaremos 1,73. É raiz de 3, 1,73 aproximado. Então, se o sistema é trifásico, então aqui vamos projetar então colocando raiz de 3, o fator 1,73. Então eu multiplico 220 por 30 por 1,73. Agora me deu uma outra potência, que é aproximadamente 11.000 kW. Então veja, essa é a leitura feita máxima, a máxima leitura feita de corrente pelo eletricista. Mas o sistema tem duas fases. O eletricista ele vai medir os dois e verificar qual a máxima das duas fases que tem, se for bifásico. Se for trifásico, verifica a máxima das três. E aí vamos conseguir, através da máxima, projetar. Se for um sistema bifásico, esse aqui atenderia. Não tem o fator 1,73. Se for um sistema trifásico, tem o fator 1,73. Vamos lá agora. Estamos ainda na questão do watt, de potência utilizada naquele momento e naquela leitura. Só que eu preciso saber na área de gerador, quando projetamos um gerador, eu tenho que saber em kVA. Em kVA, temos que dividir por 0,8. 0,8 também é um fator normalmente utilizado. Também utilizamos aqui como uma constante. Então, 0,8, eu vou pegar 6.600 e dividir por 0,8. Então aqui, olha, já subiu um pouco o valor. Então estamos aqui na faixa de 8 kVA. Utilizado pelo cliente, na rede dele, para podermos projetar o gerador. No caso do trifásico, 11.418 aqui, dividido por 0,8, que é a constante que eu falei, no caso do trifásico. Então, 14 kVA.
Veja que aqui é o seguinte, estamos com o sistema bi ou o sistema tri, depende do que o eletricista vai informar, se é bi ou tri o sistema. Só que, porém, ainda estamos na máxima medida leitura pelo eletricista. Falta o que para projetarmos o gerador adequado para aquela instalação? Falta agora, para fazermos o dimensionamento, executarmos uma sobra. Porque devido ao gerador ser um sistema fechado, não é comum projetarmos na medida. Então veja, isso é o que de fato utiliza-se pelo cliente. Mas agora vamos dar uma sobra. O que é essa sobra? No caso aqui, considerando 25% de sobra, então na verdade aqui, para um sistema bifásico que utiliza 30 amperes, projetaríamos um 10 kVA, considerando 25% de sobra. De margem, tá certo? Para não projetar em cima e correr algum risco. Então, demos uma margem aqui de 25%. Ah, mas em caso eu quero usar uma margem de 30%. Multiplica aqui por 1,3. Ah não, quero usar uma margem de 50%. Multiplica aqui por 1,5. Então neste caso aqui, veja bem, é bem interessante aqui, ó. Se o sistema é bifásico e é utilizado 30 amperes, projetaríamos então, para 30 amperes o sistema em 220, projetaríamos um 10 kVA de gerador. Se o sistema for trifásico, utilizando de fato 30 amperes, utilizaríamos aqui um 18 kVA, para termos aquela sobra. Aqui vale enfatizar bastante, é um cálculo bastante simples, mas deve tomar muito cuidado no momento da leitura e se foram pegos os dados corretamente no momento da leitura. Por exemplo, se todos os equipamentos do estabelecimento foram ligados. Ou se é um projeto futuro, temos que pegar todos os equipamentos que vão ser ligados naquele local. Se temos só as tomadas do projeto e da planta, temos que verificar o que vai ser ligado naquela tomada. Quais são os equipamentos? Qual a potência? E aí vamos entrar até numa parte mais complicada, de repente num fator de demanda daquele local e qual a corrente utilizada. Então, esse é um cálculo simples para uma explicação rápida e simples também. O aprofundamento tem várias maneiras da confirmação desses dados. Então é importante nos resguardar também. Aqui temos uma referência, mas verificar corretamente no local e ter o quanto mais informações possíveis para você deixar o cliente satisfeito, indicar um gerador correto que vai atender às necessidades dele, os requisitos de projeto dele e as instalações que ele tem no local. Então, sempre muita atenção nessa questão. Então está aí. Espero que estejamos sendo claros e sucintos ao passar as ideias e a explicação. Há umas explicações mais técnicas e outras mais básicas. Então, portanto, deixem comentário, deixem questões, iremos responder todas. Obrigado, se inscrevam no canal, curtam o vídeo. Strasmac, energia a seu comando.